Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, damos graças a Deus por mais um domingo que nós podemos estar na Escola Bíblica Dominical para aprendermos a Palavra do Senhor. E nesse domingo nós vamos estudar a lição de número 9, dando continuidade à lição do trimestre que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas. E nós vamos falar sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. O nosso texto bíblico está em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Eu quero convidá-lo para lermos esse texto. Se você tem um exemplar da Bíblia à sua mão, pode tomar, por favor, vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse texto da Epístola aos Hebreus é muito significativo porque ele vai falar sobre igreja. Ele vai falar sobre a ideia de um agrupamento de santos, uma comunidade de adoradores de Deus que estão reunidos para adorar ao Senhor. E isso é muito importante porque nós temos visto surgir no seio da igreja um movimento que alguns chamam dos desigrejados, mas de pessoas que, de alguma forma, não se compatibilizam com uma instituição cristã e acabam criando uma oposição à ideia de igreja, à ideia de ajuntamento. E desses, tem algumas pessoas que acham que é tudo bem ficar em casa e estar crendo em Cristo, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, que não é necessário ter um grupo para se reunir. Outros dizem assim, não, a igreja sou eu, então eu sou a igreja e esse tipo de pensamento tem se alastrado no arraial cristão de muitas pessoas que estão querendo desfazer a ideia da necessidade de haver uma congregação, um ajuntamento de pessoas. Mas nós vamos observar, à luz da Bíblia Sagrada, que quando Jesus fundou a igreja, e ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, ele não estava pensando em questões individuais, mas sim em questões coletivas. E nós vamos observar essa questão. A primeira questão a se pensar é que, primeiro, os símbolos que a Bíblia aponta para a igreja são símbolos coletivos. Nós vamos ver a igreja sendo utilizada várias metáforas para apresentar o conceito de igreja, a ideia de igreja, e a Bíblia vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós somos lavoura do Senhor, diz que a igreja é o exército de Deus, também diz que a igreja é o rebanho do Senhor. Então, são muitos símbolos, né, de exército, rebanho, lavoura, edifício, corpo. E quando nós olhamos para esses símbolos, nós percebemos que todos eles são coletivos. Lavoura não é uma planta, é um conjunto de plantas. Exército não é um soldado, é um conjunto de soldados. O corpo não é só um órgão, mas é composto por muitos órgãos. O edifício são muitos elementos, né? Muitos tijolos e madeira e tantos outros para formar um edifício. O rebanho não é um único animal, mas um grupo de animais. Então perceba que todas essas características ou essas metáforas, esses símbolos, apontam para a coletividade e não para a individualidade. Então nós não poderíamos dizer, igreja sou eu,
mas nós devemos dizer, igreja somos nós, porque o coletivo é que vai apresentar essa ideia de uma igreja, onde há ajuntamento, onde há comunhão. Aliás, falando de comunhão, também gosto muito de pensar na ideia de que a igreja, ela tanto é um organismo, né? A igreja universal, quando eu digo universal, não a do reino de Deus, mas a igreja composta por todos os santos, que é o corpo místico de Cristo, que são todos os salvos da terra, e nesse sentido, tanto os mortos quanto os vivos, eles compõem essa igreja, que é o corpo místico de Cristo. Mas nós também nos referimos à igreja local, que é um ajuntamento local de pessoas. Então, igreja universal é o conjunto de todos os salvos, e, como disse, inclusive os mortos, né? Os vivos e os mortos compõem a igreja. Mas a igreja local é aquele conjunto de pessoas que ali se reúnem. Interessante observar que Jesus nos deixou duas ordenanças. Nós não entendemos como sendo sacramentos, porque não entendemos que são meios para alcançar a graça, o que seria um sacramento. Mas chamamos de ordenanças. E as duas ordenanças são a ceia do Senhor e o batismo em águas. E é interessante observar que eles também dependem da coletividade. Porque uma pessoa chegar na sua casa, dentro da sua banheira, do seu banheiro, botar água na cabeça ou se imergir na água da sua própria banheira e dizer, pronto, eu estou batizado, isso não vale. Não vale por quê? Porque batismo é um testemunho público de fé. Se é um testemunho público, quer dizer que é importante ter outras pessoas para estarem testemunhando. A mesma coisa a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala, o cálice que bebemos é o cálice da comunhão. E o pão que comemos é o pão da comunhão. Então, para ter comunhão é preciso ter outras pessoas. Veja que não é possível uma pessoa sozinha, em casa, isolado, dizendo eu sou a igreja, praticar as duas ordenanças que Jesus deixou, nem a ceia e nem o batismo em águas. Logo, de novo, a Bíblia vai apontar para a ideia de coletividade. E aí, voltando à questão dos movimentos dos desigrejados, primeiro, há um equívoco aqui no que diz respeito ao aspecto bíblico. Alguns dizem, olha, a igreja primitiva não tinha instituição nenhuma, nem institucionalização, mas na verdade tinha sim. A igreja primitiva se reunia num determinado local, ela tinha seus líderes, tinha as suas reuniões rotineiras, então havia sim uma instituição ali, não uma instituição legal do ponto de vista das leis da sociedade, porque de fato naquela época não havia a necessidade. Como as nossas igrejas todas foram fundadas sem haver necessidade de qualquer tipo de documentação civil ou legal. Mas depois, para se registrar o prédio, para ter algum documento em nome da igreja, então foi necessário que, à medida que a própria sociedade foi se organizando, que vamos lembrar que cartórios são coisas de pouco mais de 100 anos atrás, né? Há 300 anos atrás não existiam cartórios. Então, à medida que foram surgindo as organizações humanas, claro que as instituições, a igreja também teve a necessidade de se organizar. Alguns dizem assim, né, mas porque a igreja não precisa de nome, tem até um movimento que diz, não, é só a igreja em Natal, ou a igreja em Fortaleza, ou a igreja em Florianópolis. Sim, mas aí veja só, quando tem só uma igreja, está tudo certo, a igreja em Natal. Mas no dia que essa igreja consegue se multiplicar, e aí vai abrir um outro núcleo dessa mesma igreja. Chama o quê? Igreja em Natal 2? Aí diz assim, não, quando começa a se expandir, começou a chamar pelo bairro. Igreja em Lagoa Seca, igreja em Candelária, igreja em Cidade Satélite, igreja em tal bairro. Certo, e aí no dia que se expandiu mais ainda e tem agora 2 igrejas no mesmo bairro, a gente faz como? Não, vamos botar o nome da rua. Igreja na Engenheiro fulano de tal, igreja na Prefeito não sei das quantas, igreja da... Veja, é um
uma bobeira essa coisa de dizer, não, porque a igreja não tem nome. Claro que a necessidade da organização diz respeito à questão de uma identificação. Inclusive porque se isso for registrado no cartório, você vai chegar lá e vai dizer, olha, eu quero registrar essa instituição no cartório, tirar um CNPJ ou qualquer órgão público, e aí a primeira coisa que alguém vai perguntar é, qual é o nome? Não, é Igreja Sem Nome. Pronto, ficou esse o nome institucional, Igreja Sem Nome é o nome da instituição. Então, é muito pobre essa ideia de que a igreja não precisa de nome, não precisa de organização nenhuma. Precisa, até para que possa se reunir. Há hoje uma questão, inclusive, de necessidade. Eu, como pastor de igreja, tive a ocasião de estar numa igreja que era bem estruturada, que tinha berçário, que tinha departamento infantil, com as cadeirinhas próprias para o tamanho das crianças, com estacionamento, e recebi pessoas de outras congregações que vieram congregar conosco porque diziam exatamente isso. Olha, nós temos um bebê e esse bebê está crescendo e nós não conseguimos estar no culto, os dois, porque um presta atenção ao culto e se concentra em adorar a Deus e o outro cuida da criança. No outro domingo é o outro. Agora nós viemos para uma igreja onde tem alguém que pode tomar conta da criança, então nós deixamos a nossa criança lá e viemos para a nave e cultuamos ao Senhor, concentrados e adorando a Deus, sabendo que a nossa criança está bem cuidada lá e tal. Então, isso é uma questão de necessidade, né? De um estacionamento para os irmãos que têm carro, de um berçário, de um lugar para as irmãs que amamentam poder também estar ali e poder vir para o culto e não estar amamentando no meio dos irmãos. Alguns têm dificuldade com relação a isso, uma rampa para o cadeirante poder ter acesso à nave e tantas outras coisas que são necessidades inclusive cobradas pelos órgãos civis. A ideia de ter uma acessibilidade, de ter segurança, combate a incêndio, tudo isso é algo que faz parte da sociedade de hoje. Então, achar que a igreja não precisa de nada disso é algo muito bobo, na verdade. Também achar que a igreja não precisa de oficiais, de líderes, é algo muito bobo. A própria natureza da igreja já surgiu assim. Efésios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, ele mesmo, e se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que ele está fazendo uma referência a Jesus, que subiu ao céu, levou o cativeiro, deu dons aos homens. Aí ele diz assim, ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que a igreja vá crescendo. Ele disse, para que vá crescendo em suas juntas e medulas até atingir a estatura de varão perfeito, que é a medida completa de Cristo, para não ser mais enganados por todo o vento de doutrina como meninos. Então, ele está dizendo o quê? Os oficiais, os apóstolos, os presbíteros, aqui os profetas, os pastores, os doutores, são dados à igreja para a edificação, para orientar o crescimento, para a igreja atingir maturidade, para formar esses novos crentes, para que eles tenham a capacidade de amanhã substituir esses, porque ele disse que era o aperfeiçoamento visando o ministério. Então, todas essas coisas são importantes. Nós vamos ver o apóstolo Paulo enviando Tito, Tito capítulo 1, verso 15, diz que o apóstolo Paulo enviou, verso 5 melhor, enviou Tito de cidade em cidade para ali estabelecer presbíteros. Ou seja, as igrejas estavam sendo abertas, mas elas precisavam de uma liderança, e o apóstolo Paulo enviou um líder para, em cada igreja, escolher um líder capaz de orientar aquela igreja e estabelecê-lo ali. O que mostra, mais uma vez, que sim, na igreja primitiva havia a necessidade de uma liderança. E essa liderança foi o próprio Jesus quem escolheu. Perceba que Jesus teve milhares de discípulos. A Bíblia fala de ele ser visto por 500 quando subiu aos céus. A Bíblia fala de milhares de pessoas que foram alimentadas nas duas multiplicações de pães que ele fez.
mas ele escolheu 12 e concentrou a sua formação nesses 12, a quem ele chamou de apóstolos. Veja, eles eram discípulos, que quer dizer aprendizes, e ele os comissionou como apóstolos, claramente estabelecendo um nível de liderança desses sobre aqueles, para que eles pudessem liderar. E ao mesmo tempo, Paulo orienta a Timóteo dizendo que ele deve escolher homens que sejam idôneos e capazes também de escolher outros homens e de formá-los. Ou seja, a sucessão de liderança foi estabelecida desde a igreja primitiva. Então isso é algo que nós não podemos perder. E aí nós vamos ver então que dentro dessa ideia da igreja como corpo de Cristo, e aí 1 Coríntios capítulo 12 e também Romanos capítulo 12 vão falar bem sobre isso. Eu gostaria de comentar sobre algo. Romanos capítulo 12, o verso 5, o verso 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, a primeira coisa que aqui ele está dizendo é que um corpo ele tem vários membros, porém esses membros estão interligados e são interdependentes. Ele diz que nós somos membros todos do corpo de Cristo, mas também somos membros uns dos outros. Por quê? Porque o corpo precisa do funcionamento de todos os órgãos para estar bem. 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar sobre essa questão, inclusive o apóstolo Paulo faz uma metáfora muito interessante, porque ele disse que se o 1 Coríntios 12, 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Primeira coisa que nós percebemos aqui, de novo, a ideia de que a coletividade é necessária para haver corpo, não só um membro. Segundo, a ideia de que cada um tem a sua função e que são interdependentes. O corpo precisa dos outros membros. Ele diz, se o pé quisesse ser mão, ainda assim ele deixaria de ser do corpo? Ou se o ouvido quisesse ser olho, também haveria isso? Ele diz, agora, se todo mundo fosse ouvido, ouvia que era uma beleza, não era? Se fosse, era aquele ouvidão, o corpo todo era só um ouvido. Mas comia como? Andava como? Via como? E se todo o corpo fosse olho, via tudo, que era um olhão. Agora, como escutava? Como andava? Como comia? Então ele está mostrando que nós somos muitos membros, mas um só corpo, mas somos interdependentes, porque somos membros uns dos outros, porque é isso que constitui corpo, é o todo, mas cada um com a sua função. Daí a necessidade de nós nos reunirmos, né? E ninguém pode isoladamente ser um corpo ou participar de um corpo sem que haja comunhão. É necessário haver esse contato, né, de todas as pessoas para que haja comunhão. E quando ele fala sobre essa ideia de corpo, ele fala também de que um está ajudando o outro. Nós vamos voltar já a esse assunto no texto de Hebreus capítulo 10. Mas ainda o terceiro tópico da lição vai trazer duas coisas muito importantes ainda para reforçar a ideia bíblica de igreja. A primeira é a igreja como uma família. E o apóstolo Paulo vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 19, que antes nós éramos forasteiros e peregrinos, mas agora nós somos da família de Deus. E aí família é algo muito importante, é algo muito interessante. Primeiro, essa ideia de nós nos identificarmos como sendo família. Perceba que às vezes dentro da família a gente até tem discussões, tem atritos, tem dificuldades,
mas isso não nos faz deixar de ser família. Família inclui também atritos e dificuldades e tudo mais. Às vezes até nós trocamos farpas dentro da família, embora depois haja a necessidade da reconciliação, do perdão e tudo mais. Mas quando alguém de fora quer atacar a nossa família, você diz, opa, isso aí eu não aceito não. A família discutir, ter qualquer perrengue, ok, mas o de fora vir atacar a nossa família, não, porque nós somos uma família. Mesmo com nossas dificuldades, com nossas limitações, mas nós somos uma família. Então, igreja é assim também. Se você acha que vai encontrar uma igreja perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhuma dificuldade, eu vou lhe pedir uma ajuda. Se você encontrar essa igreja perfeita, me avise aonde é, manda, por favor, o endereço, para mim não ir lá. Porque como eu sou imperfeito, quando eu chegar lá, eu vou estragar essa igreja com certeza. Então, se você descobrir a igreja perfeita, eu recomendo que você não passe nem na porta, porque pode ser que você estrague também. Porque, na verdade, igreja, no conceito de família de Deus, ela é a integração de todos esses membros que foram adotados. Quer dizer, a adoção por Deus, por intermédio de Cristo, é que nos faz membros dessa família. Mas isso não quer dizer que na família não hajam dificuldades. Porém, como família, nós precisamos aprender a superar as nossas dificuldades e a vivermos em comunhão. É essa a ideia. Eu tive a oportunidade de ir mais de uma vez com grupos para Israel, e uma das ocasiões nós chegamos em Yardenit, é o local onde a maioria dos grupos vai para o batismo no Rio Jordão, e nós ocupamos um determinado espaço, que lá cada grupo tem um espaço já reservado, mas acabou que demoramos um pouquinho para fazer o nosso tempo, né? E chegou o outro grupo que ia suceder a utilização daquele espaço, e era um grupo de irmãos franceses, da Costa do Marfim, daquela região ali. Um grupo de irmãos africanos que falavam em francês, que eram da Costa do Marfim. E aí, assim, só uma pessoa do nosso grupo falava francês, conseguiu se comunicar com aqueles irmãos, mas nós estávamos ali terminando o batismo e eles já se arrumando para começar o deles, e nós cantávamos hinos tradicionais de adoração, nós cantávamos em português, eles começaram a cantar os mesmos hinos em francês, e aí daqui a pouco o ambiente ficou gostoso e a gente começou a se alegrar no Senhor, e aí uns começaram a falar em outras línguas, e aí agora misturou tudo, porque falando em outras línguas, ninguém sabia mais quem era brasileiro, quem era africano, e por aí vai. Mas assim, a comunhão entre nós era uma coisa tão linda, de pessoas que nunca tinham se visto, mas que aquela ideia que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Quando testifica com o Espírito do outro também, aí em nós há esse reconhecimento de que nós somos da mesma família, a família de Deus, mesmo sem nunca ter avistado uma outra ou trocado uma palavra, ou ali no caso até sem a condição de comunicação, mas havia essa comunhão de estarmos ali como corpo de Cristo, como família de Deus, e isso é algo que só o ajuntamento, né, só a comunhão é que vai promover essa questão. Sozinho, isolado, você não vai ter essa experiência. Aí eu lembro de uma ideia eu li em algum texto, que numa cidade, uma igreja, num local onde era muito frio e as pessoas no inverno acendiam lareiras e essa coisa toda, e tinha um irmão que acabou deixando de ir para a igreja. Por alguma razão ele se entristeceu com algo ou não concordava com alguma coisa e acabou não indo mais frequentar as reuniões da igreja. E aí o pastor resolveu fazer uma visita a esse irmão. Ele chegou na casa dele e aí saudou, pediu para entrar, entrou e o irmão era muito calado e o pastor sentou-se com ele na frente da lareira e ficaram os dois calados só olhando o fogo. Aí o pastor levantou-se, pegou aquele instrumento que mexe as brasas e separou uma brasa da fogueira, deixou afastado assim, sentou-se de novo, ficou olhando e aí viu que aos poucos aquela brasa foi
foi esfriando e criou cinza e apagou-se. E aí, com pouco tempo, o pastor levantou-se, pegou o mesmo instrumento e trouxe de volta a brasa e encostou na fogueira, no fogo, sentou-se novamente, ficou olhando, aí viu o primeiro ventinho que deu, soprou a cinza, e ele viu que a brasa estava de novo acesa. Aí o irmão olhou para o pastor e disse: eu entendi, pastor, vou voltar para a igreja. Mas é isso que o pastor estava querendo mostrar naquela metáfora do carvão e a fogueira, é que nós precisamos estar juntos, para juntos sermos aquecidos, né, e isso ser trabalhado em nós. Ao mesmo tempo que o pastor José Gonçalves, comentarista da nossa lição, fala sobre a questão da igreja como testemunha da salvação. E a ideia da igreja como sendo aquela que vai proclamar o evangelho e falar da salvação, e que isso é importante para nos ajudarmos uns aos outros. E aí eu retomo o texto da leitura bíblica de Hebreus capítulo 10, que aí veja, ele está dizendo assim, primeiro ele fala de alguém que foi salvo, que lavando o corpo com água limpa, chegou até o santo dos santos, o santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ele está fazendo uma referência àquela entrada do sumo sacerdote no santíssimo lugar, no santo dos santos, que ele só tinha acesso ali uma vez por ano. E só o sumo sacerdote tinha acesso. Mas agora que Cristo morreu e rasgou-se o véu, ele nos convidou a todos, como sacerdotes do Deus vivo, visto que Apocalipse capítulo 1, verso 6, também capítulo 5, verso 10, vai dizer que nós fomos feitos sacerdotes por Cristo. Ele, o nosso sumo sacerdote, e nós agora sacerdotes também. E o escritor aos Hebreus nos convida para entrar com ousadia nesse lugar de adoração no Santo dos Santos, aonde estava a presença manifesta de Deus, lá no tabernáculo ou no templo. E aí ele fala sobre esse caminho, né, de o corpo lavado com água limpa, a ideia do sacerdote que lavava-se na pia para poder entrar no santuário e etc. E ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A primeira coisa que é importante, considerar uns aos outros fala de respeito, fala de cuidado, fala de acolhimento. Quer dizer, eu não penso só em mim mesmo. Eu não estou pensando só na minha condição. Ah, porque eu não gostei que alguém me disse isso ou não disse. Não gostei porque naquela igreja eu não sou tratado devidamente, com a honra que eu mereço. Não gostei porque tem coisas ali que eu não concordo. Então veja que todos esses pensamentos são muito são egoístas até, porque ele está pensando só em mim. Eu não gosto, eu não concordo, eu não sou valorizado, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E aí, como eu não me dei bem por alguma razão, na minha concepção, naquela instituição, e aí eu digo, pronto, então nenhuma instituição humana está valendo e isso não é bom. Não, é verdade que há dificuldades muitas vezes nas instituições, porque são feitas por humanos. E os humanos têm esses defeitos e essas limitações. Todos nós temos, tanto eu quanto você. Mas se houver alguma situação que de fato criou um clima muito ruim, alguma situação de incompatibilidade muito séria, que não dá para que você permaneça nesse grupo, nesse organismo, nessa instituição, vá para outra instituição. Procure outra que seja melhor. Porque eu gosto do culto com muito barulho, vá para uma barulhenta. Eu gosto do culto em silêncio, aquela coisa bem suave, vá para uma igreja que é suave. Porque eu gosto do culto com uma pregação forte. O outro, eu não gosto do culto com pregações extensas, eu gosto de uma palavrinha rápida, uma coisa curta, eu gosto mais do cântico. Existem muitas igrejas, muitas denominações, muitas instituições diferentes. E você pode ser mais identificado com essa ou com aquela. E tudo bem, não tem problema. Procure uma igreja cristã, onde Cristo seja honrado.
e seja adorado, que a palavra de Deus seja o guia para aquela comunidade e então adore a Deus lá. Mas não achar que não deve existir igreja, porque a primeira coisa que o apóstolo, o escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo é que nós devemos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele diz assim, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Veja, admoestar tem a ver com ensinar, tem a ver com motivar, tem a ver com incentivar. Então ele está dizendo o quê? Que nós precisamos uns dos outros para isso, para nos motivarmos, para nos ensinarmos, para nos corrigirmos. E ele diz, inclusive, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, na minha Bíblia, que dia está com letra maiúscula, porque é uma referência ao dia do Senhor, ao dia de Cristo, ao dia da vinda de Jesus, ao dia que a igreja vai se encontrar com Cristo. Então ele diz, enquanto não chega, mas quanto mais você percebe que esse dia está chegando, aí é mais que você deve estar junto com os outros para estimular uns aos outros. Veja, tem dia que você amanhece e o seu termômetro de fé está lá em cima. Você amanhece crente, assim, com aquela fé gigante. Você já amanhece o dia assim, cadê o cão, Satanás? Porque você está com a fé lá em cima. E tem dia que você amanhece só o pó, só o bagaço, só o nada, aquele pavio que fumega. E aí você está igual o personagem do desenho animado. Ó céus, ó vida, ó azar, que dia! Mas aí nesse dia você vai para a igreja. E aí você chega lá, um tem um cântico, um tem um testemunho, outro tem uma palavra de Deus, outro tem às vezes um sorriso. E num sorriso, num abraço, num testemunho, num cântico, numa palavra, você é renovado, a sua fé é renovada, você é abraçado, você recebe o amor de Deus, renova a esperança da fé em Cristo Jesus. E como é bom, nesse dia que a sua bateria estava quase descarregando, você receber forças de outro irmão. E no outro dia, que é a sua bateria quem está lá em cima, e tem outro só a cana trilhada, aí Deus vai usar você para, com um sorriso, com um abraço, com um cumprimento, com um testemunho, com um cântico, com uma palavra, você também ser instrumento de Deus para renovar a fé daquele outro irmão, daquela outra irmã, que naquele dia está se sentindo fraca, está se sentindo cansada, está se sentindo sem muita força. Entende? Então é isso. Ele disse, consideremos-nos uns aos outros. Não é sobre você, é sobre o corpo. Porque a orelha não trabalha para si, a orelha trabalha para o corpo, como a boca não trabalha para si. Você já pensou se a boca dissesse assim, não vou continuar nesse negócio não, que é muito sem graça. Eu mastigo tudo e não fica para mim, fica para outros, então eu não vou mais mastigar e acabou-se. Não, mas a boca não trabalha para si, a boca trabalha para o corpo. Como também as mãos, os pés e todos os órgãos trabalham para o corpo e não para si. Então veja, não é sobre você, é sobre o corpo, é sobre nos reunirmos e termos esse momento de comunhão e nos estimularmos e nos ajudarmos e ensinarmos uns aos outros. Por isso o escritor aos Hebreus disse, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas cada dia devemos estar reunidos. Somos corpo, somos exército, somos lavoura, somos edifício, somos a noiva de Cristo, que unidos estamos crescendo e uns aos outros estimulando esse crescimento. Deus entre nós levanta líderes, pastores, doutores, pessoas que vão ser usadas para, com os dons de liderança que Deus vai dar, que a Bíblia fala sobre dom de socorro, dom de governo. Então, com esses dons que a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui no corpo como Ele quer, cada um vai sendo útil conforme a sua formação e a sua capacidade pelos dons que recebeu para edificar o corpo. E assim o corpo vai crescendo até atingirmos a estatura de Jesus Cristo, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele,
ajudando uns aos outros para que possamos atingir essa maturidade espiritual. Perceba que nada disso é possível estando sozinhos, isolados. A ovelha sozinha, ela é alvo fácil para um lobo, para um predador, mas é por isso que o pastor vai em busca das ovelhas, mesmo deixando as 99 aqui no pasto, ele vai em busca daquela 100ª ovelha. Não só porque ela é importante e ela precisa do carinho e do cuidado, mas porque ela deixou a proteção do rebanho, de estar juntos aqui para que o pastor pudesse cuidar de todas. E ele vai em busca dela para mostrar que ela não só é importante individualmente, mas que ela precisa participar da coletividade do corpo, e é essa a ideia. Por isso, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, se você está triste porque teve alguma dificuldade com alguma instituição e teve algum problema com alguma pessoa, que isso é algo que infelizmente acontece, porque, como disse, somos humanos e somos falhos, e você, por causa disso, entristeceu-se com a instituição que você participava e não está frequentando mais a igreja, eu quero incentivar que você procure uma comunidade de crentes, um grupo de adoradores, aonde possa estar reunidos e ali um ajudar o outro, estimular o outro, aonde haja um cântico, aonde haja adoração, aonde haja a leitura da palavra, aonde haja o amor cristão, o fervor espiritual, porque é isso que o apóstolo Paulo disse, olha, quando vocês se reúnem, é assim, um tem cântico, o outro tem hino, o outro tem dons, e tudo deve ser feito com decência e ordem, e tudo deve ser feito para a adoração ao Senhor. Novamente, isso diz que nós precisamos nos reunir, precisamos congregar. A ideia de estar em casa isolado, além de perigoso, é algo que não é bom para a sua fé, nem para a sua vida. Ah, mas eu estou ouvindo os vídeos no YouTube, eu estou assistindo pelas redes sociais. Mas aí é outro problema. É que nas redes sociais você encontra de tudo. E como você consegue filtrar isso e ter certeza que o que você está recebendo é alimento espiritual sadio? Por isso que Efésios 4:11 diz que esses oficiais foram dados para crescimento e para cuidado do rebanho, disse, para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por homens que são enganadores. Então tem enganadores em todo lugar, mas quando nós estamos no corpo tem pastores, tem mestres, tem orientadores, tem pessoas que podem cuidar, inclusive para que o corpo não seja atacado com heresias, com coisas que vão nos distanciar daquilo que é a verdadeira palavra de Deus. Então não fique em casa, não se isole, não ache que você é igreja sozinho. Não, você faz parte da igreja, que é uma coletividade. Igreja somos nós e nós precisamos nos reunir. Se você não concorda com alguma coisa de alguma instituição, procure outra. Se você teve alguma dificuldade por conflitos e dificuldades de relacionamento em algum grupo, procure outro, mas não deixe de se congregar e de estar pertencente de ser pertencente a um grupo, uma comunidade de adoradores, a uma igreja local que se reúne para adorar a Deus, para ler a palavra, para ensinar uns aos outros e para motivar e incentivar uns aos outros cada vez mais, que percebemos que a vinda do noivo está bem próximo, para buscar a noiva, que somos todos nós, a igreja de Cristo, o corpo místico do Senhor, que compõe todos os salvos da terra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que cada dia nós possamos estar reunidos para juntos adorarmos ao Senhor. No próximo domingo, se Deus nos permitir, estudaremos a lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã
e vai ser muito importante, mais uma vez, observarmos esse tema. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.